seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante da Palavra de Deus. Eu tenho alguns vídeos a respeito desse assunto no meu canal, mas hoje eu quero enfatizar pontos importantes a respeito desse assunto, através da inspiração divina. Eu convido você a estar com sua Bíblia em mãos, para que juntos nós possamos compreender da Palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, para que junto você possa também perceber através da Palavra de Deus o que ela está querendo dizer a nós, o que o Espírito de Deus inspirou os profetas a escreverem para os nossos dias. Nesse momento vamos também pedir a unção do Santo Espírito, porque sem o Consolador, sem o nosso guia, nós não poderemos compreender a Palavra de Deus. Por isso, feche os seus olhos nesse instante. Ó Pai grandioso, poderoso e amoroso, estamos em Tua presença e rogamos, permaneça conosco. Envia o Teu Santo Espírito, aquele que nos guia, ó Pai, em toda a verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Por favor, ó Pai, que Ele venha nos auxiliar e ser o nosso professor neste estudo, é o que nós te rogamos e pedimos por amor a Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, o capítulo 14. Jó, capítulo 14, diz o seguinte, o verso 10. Mas o homem morre e definha, sim, o homem entrega o espírito. E onde está ele? O que é o espírito aqui? Vamos pensar lá em Gênesis, lá na criação. Deus criando o ser humano, mais especificamente Adão, fazendo ali um boneco de barro, ou seja, do pó da terra. Aquele boneco, sem o fôlego da vida, que é o espírito em outras palavras, não passaria a ser alma vivente. Ou seja, essa junção de corpo físico, feito do que? De barro, mas a junção de fôlego de vida, ou em outras palavras, espírito, é o que criaria a alma vivente. Então nós temos essa parte física, mais a parte o que? Do fôlego. A respiração, em outras palavras, que seria também dito como espírito. Essa junção cria a alma vivente que somos nós que estamos aqui agora. Tanto você assistindo quanto eu falando aqui. Sem um desses dois, não tem como ser alma vivente. Sem o fôlego da vida, nós não temos como ter uma alma vivente só com o corpo, a parte física. Só com o fôlego da vida, não temos como ter uma alma vivente, porque não temos um corpo físico ali. Entende? Então a palavra de Deus vem nos mostrando isso. O verso 12 diz assim, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Eles não acordarão, nem se levantarão de seu sono. Agora veja comigo, no mesmo livro, agora no capítulo 17, lá no verso 13, diz assim, se eu espero, a sepultura é minha casa, eu fiz o meu leito nas trevas. Por que nas trevas? Por que sepultura? A sepultura é onde se coloca o quê? Os mortos. E ali é escuro, ou seja, não tem luz, a pessoa não vê nada. É isso que está querendo dizer em outras palavras. Agora, veja aqui Jó 14, 21. Os seus filhos vêm para honrar, e ele não tem conhecimento disso. E eles são humilhados, mas ele não percebe isso neles. Ou seja, o morto não tem conhecimento, não tem ciência de que a pessoa que está indo visitar ali, seja ela quem for, seus filhos ou qualquer ente querido, ela não tem ciência de que eles estão ali, porque ela não está vendo, não está ouvindo, não tem noção do tempo nem do espaço. Agora veja um outro verso também muito interessante para nós lermos. Eclesiastes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, no capítulo 9, mais especificamente, nós vamos ler aqui o verso 5 e o verso 6, que diz assim,
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória é esquecida. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e também já não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Olha que interessante. Ele não tem conhecimento, nós vimos isso no verso anterior. E agora aqui em Eclesiastes fala que eles não sabem coisa alguma. E sua memória ficou no esquecimento. Ou seja, eles perecem, não sentem ódio, não sentem amor, não sentem inveja ou qualquer outra coisa que se faça o que debaixo do sol. Veja que a Bíblia é clara, incisiva em dizer que os mortos não sabem de nada, não fazem nada, não escutam nada, não tem como saberem de nada. Entende que a palavra de Deus nos deixa claro isso? Em Salmos também, 115, o verso 17 fala: os mortos não louvam ao Senhor e nem os que descem à região do silêncio. É uma região aonde nós podemos entender que tudo é silêncio. Não se ouve falas, não se tem pensamentos, porque todos estão o quê? Descansando. Agora, um fato curioso que nós podemos ver, que também está na palavra de Deus, e eu gostaria que você lesse comigo, é 1 Coríntios 15, vamos ver juntos. 1 Coríntios 15, os versos 16 e até o 18, olha só. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Mas quando esses mortos vão ressuscitar como Cristo ressuscitou? Aí que vem uma coisa interessante. E isso está em 1 Tessalonicenses. Vamos em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que nós temos aqui que vai ter um momento em que eles vão ressuscitar, mas o momento não é após eles morrerem, ou já logo após eles terem morrido, mas é quando Cristo Jesus vir nas nuvens do céu e ele vai voltar outra vez. Onde nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso, por exemplo, aqui em Atos, quando diz assim, Atos 1, o verso 11. Homens da Galileia, por que estáis aí parado olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que os viste ir para o céu. Então Cristo Jesus, ele vai voltar, e quando ele voltar, 1 Tessalonicenses 4, o verso 16 fala que com a sua voz ele vai ressuscitar aqueles que morreram. Ok? Entendemos agora que as pessoas que estão mortas estão no silêncio, não sentem nada, não ouvem nada, não sabem de nada, estão no esquecimento. Agora precisamos entender algumas questões que são levantadas a respeito da palavra de Deus sobre esse assunto. E agora, nesse momento, eu gostaria de pegar alguns pontos importantes que estão em outros livros, como, por exemplo, o Grande Conflito, o Eventos Finais, que falam dos enganos dos últimos dias. E quais seriam esses enganos dos últimos dias? Olha só o que diz, por exemplo, o livro O Grande Conflito. Mediante os dois grandes erros. Nós vamos nos concentrar só em um erro hoje.
a imortalidade da alma. E o outro erro seria a santidade do domingo. Mas esse é um assunto para um outro estudo. Satanás há de enredar o povo em suas malhas. O que ele vai fazer? Ele vai enganar o povo através desses dois grandes erros. Ele vai fazer o quê? Coisas. Ele vai, aqui no livro Eventos Finais, que é agora o que eu quero pegar, ele vai fazer aquilo que está descrito em 2 Coríntios, que eu quero que você leia comigo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, o capítulo 11, o verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Veja que ele pode se transformar até em anjo de luz. Aqui no grande conflito nós vimos que ele vai empregar o erro da imortalidade da alma, ou seja, que quem morre está vagando em algum lugar, que está em algum lugar deste mundo ou do mundo paralelo. Mas nós estamos vendo que ele pode fazer coisas, ele pode até se transfigurar em um anjo de luz. O livro Eventos Finais, aqui no capítulo 11, que fala sobre os enganos dos últimos dias, e o livro que eu acabei de ler, O Grande Conflito, na página 588, que vai falar um pouco sobre isso também, fala o seguinte, olha só o que diz aqui o capítulo 11 do Eventos Finais. Precisamos compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outros ensinamentos não bíblicos. Ou seja, nós já vimos pela Bíblia, a palavra de Deus, que esses ensinamentos não são bíblicos, esses ensinamentos que a alma não morre, que ela continua vagando, que ela está em algum lugar, que ele está vendo o que está acontecendo aqui com os seus amados. Isso tudo é uma mentira, uma falácia. A palavra de Deus já nos relatou que eles não sabem de nada, que eles estão no esquecimento, que estão no silêncio. E aqui então fala, como 2 Coríntios 11, 14 declara, Satanás pode até se transfigurar em um anjo de luz. E ele vai o que? Transfigurar em pessoas que morreram. Vamos ver aqui. Por meio dos dois grandes erros, olha o que também está no grande conflito, a imortalidade da alma, a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. E aí ele fala que os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Santo Espírito, quando estiveram na terra. Ele vai até se transfigurar em apóstolos que escreveram a Bíblia Sagrada, para dizer para mim e para você que eles receberam uma nova luz e que não é mais aquela luz que eles escreveram. Veja como os enganos são perversos e sutis, são falácias. E se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, que é o que? A nossa única regra de fé, nós poderemos cair nesses enganos. Surgirão o que? Pessoas dizendo ser o próprio Cristo, reclamando o título e adoração a que pertencem. E aí vão fazer o que? Prodígios, maravilhas de cura, afirmando ter recebido do céu revelações que contradizem o que? O testemunho das Escrituras. Tudo isso que nós acabamos de estudar. Olha que perigo que nós estamos correndo nesses últimos dias. Por isso nós precisamos ficar alicerçados na palavra de Deus. Tem muitos outros textos que falam a respeito disso. Muitos outros textos também do Espírito de Profecia que falam a respeito disso, mas hoje eu quero deixar estes textos com vocês para que vocês possam meditar nessas palavras que foram ditas aqui e entender que nós precisamos ter cuidado, pois o inimigo, ele está trabalhando para poder o quê? Nos tirar da verdade. Olha o que diz Daniel 12, o verso 2. E muito daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E nós vimos que isso só vai acontecer segundo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o quê? Quando Cristo vier nas nuvens do céu, da mesma forma que ele foi lá em Atos que descreve, ele não vai pisar nessa terra.
Ele vai aparecer nas nuvens do céu e com sua voz ele vai declarar para que essas pessoas se levantem dos seus túmulos. Então eles vão ressuscitar. Essas pessoas que estão hoje dormindo, descansando no pó da terra. Então nós temos aqui uma base muito sólida a respeito da palavra de Deus, que essas pessoas hoje, elas estão descansando, elas estão num sono. E como nós podemos ver que elas estão num sono? Veja comigo Jó, o capítulo 3, o verso 17. Vamos ver juntos. Jó 3, 17. Ali os perversos cessam de perturbar, e ali descansam os cansados. Então as pessoas que estão mortas hoje estão descansando como se fossem um sono. Eu espero que essa mensagem possa tocar o seu coração e que você também possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que têm dúvidas a respeito deste tema. Eu espero você até o nosso próximo encontro. Até lá!